Precisa de sair de casa para fazer compras habitualmente? Você é uma pessoa que costuma planear o que e quando comprar? Nesta fase da pandemia Covid-19, planear a saída é fundamental para manter-nos em segurança a nós e aqueles que convivem connosco. Na ida às compras devem ser tomadas todas as precauções para minimizarmos o risco, tanto para a própria pessoa como para as outras pessoas que convivem com o próprio. Em que consiste o planeamento das compras? É assim, planear pode consistir em fazer uma lista de compras, pensarmos o que é que nós necessitamos e começar por pensar que alimentos é que eu tenho em casa, que alimentos é que eu preciso de comprar para fazer as refeições que eu tenho planeado, quais são os que estão em falta. E assim podemos pensar já num menu de refeições semanais ou quinzenais, como nós assim nos achar que for mais favorável. Num bom planeamento, devemos fazer uma lista, verificar e tentar cumprir. Cumprir o que está lá nem sempre é fácil. Aquela dica de não ir às compras com fome é mesmo importante para conseguirmos então comprar apenas o necessário. Depois, é importante decidir e tentar ir às compras sozinho, de preferência, não é? A menos que estejamos a acompanhar alguém, alguma pessoa com alguma dependência. Podemos também ter atenção a um horário que seja com menos pessoas, não é? Um horário menos movimentado e, quando possível e disponível, também podemos considerar o serviço de entrega ao domicílio. O que é essencial também no planeamento? É, em casa, termos definido uma zona de segurança para colocarmos essas compras. E claro, a questão que temos sempre de frisar é a higienização das mãos antes e depois de entrar em casa. Fará parte do nosso planeamento. Muito bem. Posto está, né, de um planeamento, elaborar uma lista de compras parece-nos importante, não é? É aquilo que qualquer um de nós deve fazer. Mas o que é que deve constar nesta lista de compras? E sim, podemos tentar que esta contenha compras com um bom equilíbrio entre os alimentos de menor e maior durabilidade. Os de menor durabilidade também podem ser adquiridos, claro, mas talvez ter presente em menor quantidade e serem os primeiros a ser consumidos. Depois, ter atenção a preferir os alimentos de elevado valor nutricional, reduzir os alimentos que, apesar de fornecerem muita energia, têm poucos nutrientes. Assegurar que compramos produtos frescos, como as frutas e as hortícolas, que incluímos isto na nossa alimentação. E, claro, preferir também aqueles com maior prazo de validade, como é o caso de alguns produtos congelados, mesmo para os produtos hortícolas. Mas isto vai depender da capacidade de cada um de armazenamento em casa, não é? Claro, não é? Efetivamente, cada um é que sabe da capacidade de armazenamento que dispõe. Para os de Depois, maior durabilidade, podemos não poder comprar tanto e ter que ir mais vezes. certo, sim, 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 sim. Ah, ah, Posto está, não é? Desta nossa lista, que nós vimos que é importante, também quando entramos nas superfícies, em lojas para a aquisição dos produtos, são necessárias algumas medidas. O que é que sugeres, Diana? Assim, em qualquer estabelecimento temos de seguir as normas preventivas, como o uso da máscara, respeitar o distanciamento, terem atenção ao número máximo de pessoas que podem estar dentro daquela loja ao mesmo tempo. Depois, há outras coisas mais específicas, por exemplo, podemos tentar evitar ou manusear os bens que vamos adquirir o mínimo possível. Pensar aqui em 3 momentos apenas que serão necessários, que é o momento em que vamos pegar no bem e colocá-lo no nosso cesto, ou no nosso carrinho, o momento em que pegamos para colocar no tapete, na linha da caixa, e por fim, quando voltamos a pegar nele para colocar no saco de compras. E como é que podemos fazer para estarmos preparados nesse sentido? Porque muitas vezes gostamos de ver os ingredientes, consultar a informação, então o ideal será previamente, quer seja no folheto dessa superfície comercial ou online, consultar na plataforma online as informações sobre os produtos que se pretende adquirir, que estão previamente
então planeados na nossa lista. E assim já evitamos que tenhamos de manusear mais do que o estritamente necessário. Depois também a questão aqui, ao fim, ao pagar, antes de mexer na sua carteira, é importante se calhar desinfetar as mãos para evitar uma possível contaminação indireta. Também evitar pagar em dinheiro, ou melhor, se possível, fazer com um cartão sem contacto. Se tivermos de o fazer, é higienizar as mãos logo após. Manusear o indispensável parece-me a regra de ouro. Além destas medidas, não é, que já nos elucidaste e falaste, a Direção-Geral de Saúde também emanou algumas normas preventivas. Podes-nos falar sobre elas? O que é que a Direção-Geral de Saúde nos recomenda? Aquelas regras que penso que todos temos de continuar a ter, a questão do distanciamento físico, as medidas de etiqueta respiratória, não é? O tapar, cobrir, usar lentes descartáveis, evitar tocar na máscara, tê-la bem ajustada e preparada para não estar a cair e depois termos que estar sempre a tocar na máscara para ajustá-la. Verificar, por exemplo, alguns supermercados já têm um local próprio para os carrinhos e os cestos desinfetados, e ter o cuidado também de lavar ou desinfetar as mãos à entrada e à saída dos estabelecimentos. Penso que são assim as regras gerais que são normas de precaução. Certo. E depois de assimiladas, a pessoa já faz a coisa de uma forma automática, não é? Não podemos Agora, deixar que seja rotina, que seja hábito, que pensemos que agora está tudo bem e que já não temos que continuar com estas rotinas. São essenciais, a pandemia ainda não acabou. Depois, né, de feitas as compras, regressados a casa, vamos armazenar os nossos produtos. Como fazer para proceder ao armazenamento dos produtos em casa? Pois, como nós guardamos as compras em casa e em segurança, também tem sido outra das nossas rotinas que foi alterada com a pandemia Covid-19. O que é que a investigação nos tem dito? É que algumas embalagens podem conter o vírus até alguns dias, sendo os de plástico mais algum tempo que nas de cartão. Mas posto isto, o que é que podemos fazer? É deixar o saco de compras na tal zona de segurança que nós definimos, ou à entrada de casa, ou na marquise, e retirar essas compras para limpeza e desinfecção antes de podermos guardar de forma segura. Se tivermos adquirido produtos com embalagens de cartão e plástico, podemos perfeitamente retirar esses, deitar fora e guardar o que está dentro sem ter de proceder à sua higienização. Mas se tivermos então que guardar com a embalagem, como é que devemos proceder? Podemos utilizar toalhitas umedecidas com desinfetante, pode ser uma solução de álcool ou de lexívia, que é fácil de fazer em casa, como já explicamos antes, e utilizar num pulverizador, ou até mesmo lavar com água e sabão, quando possível. Algumas embalagens, como as latas, as garrafas. Isto são tudo medidas para que nos sintamos mais seguros. Aqui acho que é importante também de referir que, segundo a DGS, as compras do supermercado não precisam de ser desinfetadas, desde que, depois de tocarmos nas embalagens, as mãos sejam lavadas. Mas, ou seja, sempre que se voltar a manusear essa embalagem, antes de comer ou tocar no rosto ou o que seja, teríamos de voltar a higienizar as mãos. Como isto não se torna prático e algumas situações em que essas embalagens não vão ficar assim paradas muito tempo, então proceder à sua desinfecção vai nos trazer maior segurança e tranquilidade para podermos usar as mesmas. Claro que também podemos deixar os alimentos ou as embalagens que sejam de longa duração nessa zona de segurança, como que em quarentena, por alguns dias, até voltar a manuseá-los sem necessidade de desinfetar. Muito bem. Então, agora passamos para a cozinha, né? Para a preparação e confecção dos alimentos. Todos sabemos que a cozinha é um lugar reservado de limpeza, por estarmos a manipular os alimentos. Mas, no contexto de pandemia, há cuidados acrescidos. Quais são eles?
É assim, mantenham-se os cuidados de lavar frequente e prolongadamente as mãos, não apenas 5 segundos e já está, é os ditos 20 segundos e lavar todas as partes da mão. Garantir também que a sua secagem é apropriada e evitando uma contaminação cruzada, como se nós abrimos a torneira com a mão suja, ao final, então, fechar com uma toalha de papel, por exemplo, ao invés da mão que a abriu. E depois, limpar e desinfetar com maior frequência as nossas bancadas de trabalho, as mesas, os utensílios de cozinha, com os produtos adequados, como é óbvio. Também ter maior atenção a lavar correto e abundantemente os alimentos frescos, com especial atenção para quê? Para os alimentos que se consomem crus. E também evitar a contaminação entre esses mesmos, os crus e cozinhados. Portanto, também temos aqui as medidas que já deveríamos seguir, sem ser em contexto de pandemia. Depois de confeccionados os produtos, né, os alimentos, comê-los, todos sabemos comer, contudo, é importante comer também seja um ato em segurança. Que conselhos, né, que outros conselhos há ainda a dizer sobre consumir os alimentos em segurança? Sim, há muito para dizer nesta temática, mas de uma maneira geral é a questão de adotarmos sempre as medidas de etiqueta respiratória, portanto, mesmo que dentro do nosso agregado, as questões de tapar, não tossir sem cobrir, evitar partilhar comidas também, objetos ou embalagens com as outras pessoas, evitar, por exemplo, alguns hábitos de partilhar ou beber por pacotes ou aquelas garrafas familiares, o leite de litro, digamos assim, ou não partilhar alimentos ou embalagens cujo interior é manipulado pelas mãos, não é? As batatas fritas, os frutos secos e outros snacks são assim algumas das recomendações. O que nós sabemos é que ao seguir estas regras estamos a proteger não só a nós, mas também aos outros. E cabe a todos nós travarmos a propagação da Covid-19.